Caro professor, cara professora, este é o roteiro para leitura e aproveitamento do livro Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito, de Onjak, em atividades escolares. Este tutorial apresenta sugestões de atividades para abordagem da obra em aulas da língua portuguesa e para seu aproveitamento como ponto de partida para atividades em outras áreas de conhecimento. Vários quadros da apresentação podem ser exibidos em tela ou impressos para uso como roteiro de atividades em sala de aula. Vamos começar pelas atividades de pré-leitura. Ao apresentar a obra aos alunos, procure despertar a sua curiosidade e interesse pela leitura. Sugira que façam previsões sobre o assunto do livro a partir de seu título e do aspecto da capa. Pergunte se já leram alguma obra do autor, ou pelo menos ouviram falar nele. Aproveite para falar sobre o autor e sua obra. Proponha que os estudantes examinem e folheiem o livro, de modo a formar uma ideia inicial a respeito de gênero literário, aspecto gráfico, o que é expresso pelas ilustrações, personagens, lugares, situações e frases que saltam aos olhos no exame superficial. Recomende que leiam os textos adicionais, capas, informações sobre a obra e o autor, dados principais da ficha catalográfica e anotem as informações essenciais. Discuta com os alunos a impressão geral que tiveram do livro, blocos de textos longos ou curtos, alternância entre narrativa e diálogo, ilustrações, etc. Sugira que, a partir dessa impressão, façam previsões sobre o grau de facilidade da leitura do texto e do quanto essa leitura poderá ser prazerosa. Explore com os alunos as ilustrações do livro, seu estilo, como os personagens estão desenhados, que impressão eles passam. Sugira que façam previsões sobre o conteúdo do livro a partir das ilustrações. Ajude os alunos a identificarem o gênero literário do livro. Se for necessário, discuta com eles as ideias do gênero literário, poesia, conto, novela, romance, fábula, lenda, peça teatral, etc. Discuta a associação entre gêneros de texto, suas funções, divulgar informações, contar histórias, apresentar ilustrações, imagens, etc. e públicos-alvo, crianças, jovens, adultos, membros de grupos, estudantes ou profissionais de áreas específicas. Oriente os alunos na busca de informações que deem alguma indicação das motivações e do contexto da criação da obra. Explore o que os alunos sabem sobre a época e o lugar em que a ação se passa. Se for necessário, fale sobre esses pontos. Sugira que os alunos façam previsões sobre o conteúdo do livro a partir da identificação do contexto geral e das ideias do autor. Oriente os alunos na identificação das características específicas dessa obra, peculiaridades da linguagem, tema central, formato, ilustrações, etc. Essas observações vão determinar as atividades personalizadas de aproveitamento do livro. Oriente os estudantes para que façam as anotações em material próprio. Nada deverá ser marcado ou escrito nos livros. Oriente os estudantes para que resumam ou copiem o trecho relevante, ou ao menos parte dele, indicando a página onde ele está, para que possam a qualquer momento voltar a ele. Agora veremos as atividades pós-leitura. O primeiro passo é a resposta às dúvidas. Ajude os estudantes no acesso às fontes de pesquisa. A pesquisa pode ser individual ou colaborativa, e seu resultado deve ser compartilhado pela turma. Para aprofundar a reflexão sobre a obra, dê aos estudantes um questionário para avaliação do livro. Explique que o questionário não tem respostas certas ou erradas, mas serve para que eles exercitem a habilidade de analisar um texto. Finalize a tarefa com uma discussão de resposta com todos os estudantes. Vamos agora examinar as sugestões de atividades que podem ser realizadas a partir do livro. Várias atividades são genéricas, aplicáveis a qualquer obra lida. A primeira é a leitura com debates de trechos do livro,
que pode ser repetida até que o livro inteiro seja lido em grupo. Na leitura dramática, ajude os estudantes a desenvolverem a habilidade da leitura oral com postura, entonação e expressão adequadas ao conteúdo e contexto do trecho lido. Para as atividades de produção de texto, discuta com os estudantes a diferença entre resumir, que eles já fizeram, recontar ou inventar um texto diferente sobre o mesmo tema. Comece com a recontação. Na próxima atividade, oriente os alunos na escolha de um tema entre os vários sugeridos pela leitura. Ajude-os na tarefa de criar um texto sem repetir o livro. Para iniciar a atividade seguinte, retome a discussão sobre gênero literário. Se for preciso, apresente outros exemplos, para que os alunos percebam a unidade de estrutura por trás da diversidade de obras. A seguir, veremos atividades que ajudarão a desenvolver habilidades de pesquisa. Nessas atividades, ajude os estudantes em relação ao acesso e à utilização dos recursos de pesquisa, material impresso, internet, etc., de acordo com suas possibilidades. Enquanto a atividade anterior focalizou o autor, esta tem como objetivo o estudo da obra lida. Esse estudo tem dois aspectos: o exame interno da obra e a pesquisa da situação social externa que permita contextualizar a narrativa. Agora veremos algumas atividades que abordam elementos específicos deste livro. O estudo das variações da língua tem como foco as peculiaridades na língua portuguesa falada em Portugal e nos países africanos que foram colônias portuguesas. No estudo das línguas africanas, o foco é mostrar um panorama das línguas faladas no continente, discutindo o peso da população falante e seu ocultamento pela imposição das línguas europeias como línguas oficiais nas antigas colônias. A pesquisa das literaturas africanas tem como focos reconhecer e valorizar a produção cultural africana desde a antiguidade e entender o resgate das línguas nativas e crioulas como ação de escritores engajados nos movimentos de independência. Este livro proporciona ainda conexões para atividades de outras áreas de conhecimento. As atividades aqui apresentadas estão descritas no manual do professor. Vamos finalizar falando da avaliação de cada atividade. Ela deve contemplar a participação nas tarefas e o domínio de conhecimentos e habilidades. Pode ser proposto aos estudantes que façam uma autoavaliação. No manual do professor você encontrará informações sobre a obra, o autor, as atividades apresentadas e recursos disponíveis na internet, como materiais informativos, obras literárias e materiais didáticos que podem ser copiados e disponibilizados para seus alunos, conforme suas possibilidades. Muito obrigada!